Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 733. Capítulo 733. A oitava propriedade de personagem. Pensar que havia um item desses aqui. Ni Yan ficou atordoado. Ni Yan se lembrou do mapa secreto do tesouro do rei Li Shinsar que estava em sua bolsa esse tempo todo. Ele nunca encontrou a oportunidade de usá-lo. Insar era um rei Lish incrivelmente famoso. Muitos vestígios de sua existência estavam espalhados por todo o continente de Atlanta. Sua estrada para a fama foi pavimentada matando 3 NPCs lendários. Isso era história antiga. A maioria dos livros de história tinha apenas 1 ou 2 linhas cobrindo essa época. Vendo Ni Yan encarando o osso do dedo, Vaigus explicou. Nossos ancestrais descobriram esse osso do dedo enquanto exploravam um pântano. Exala uma aura de maldição poderosa. Pode servir como intermediário para sacerdotes sombrios, aumentando muito o poder de suas maldições e contém um poder assustador. Nenhum ancião ousou tocá-lo. Quando o ancião anterior faleceu, ele me deixou a tarefa de encontrar alguém que pudesse desvendar o mistério por trás desse osso do dedo. Ni Yan verificou o preço do osso do dedo. Custava 30.000 ouros. Eu gostaria de comprar. Aqui estão 30.000 de ouro. Ni Yan disse. Mesmo que fosse um pouco caro, ele ainda decidiu comprá-lo. Você está realmente planejando comprá-lo? Vaigus perguntou surpreso. Sim, Ni Yan assentiu. Meu lord, se você quiser esse osso do dedo, podemos dá-lo de presente a você. Vaigus disse em reverência. Não há necessidade. Todo mundo tem que seguir as regras, ainda mais se for o lord da cidade. Ni Yan disse. A experiência de sua vida passada lhe disse que abusar de sua autoridade para tirar proveito dos NPCs apenas causaria o nojo deles. Os contras simplesmente não valiam os escassos benefícios. Muitas situações semelhantes ocorreram na linha de tempo anterior com jogadores com altos títulos de nobreza humilhando e roubando NPCs. Pouco depois, esses jogadores foram misteriosamente assassinados, sem exceção. As configurações de Conviction eram assim. Ni Yan sabia como manter um bom relacionamento com os NPCs e aprender a ser humilde era o primeiro passo. Como Ni Yan insistiu em pagar, Vaigus disse às pressas. Meu lord, admiro seus princípios. Estamos dispostos a aceitar o seu ouro. Mas, como prova de nossa sinceridade, tudo o que você comprar aqui será pela metade do preço. Então, por favor pegue de volta. Ni Yan pensou por um momento antes de concordar e aceitar metade do ouro. Por favor, seja cuidadoso. Esse osso do dedo é um item extremamente perigoso. Vaigus cuidadosamente tirou o osso do dedo do rei Li Shinsar do mostruário com um pano rúnico especial, seu rosto fazendo uma careta de dor, e o entregou a Ni Yan. Quando Ni Yan pegou o osso do dedo do rei Li Shinsar de Vaigus, uma energia fria e sinistra surgiu em sua mão. Medo, calafrios, dor, uma miríade de emoções negativas ameaçava dominá-lo. Quase imediatamente, uma lista de palavras surgiu em sua mente: justo, sincero, humilde. Estava escrito em vários registros que essas virtudes podem dar a uma pessoa a força para resistir ao poder de maldições. Ni Yan podia sentir claramente o poder da maldição sendo gradualmente dispersada antes de desaparecer completamente. Você obteve o osso do dedo do rei Li Shinsar. Você recebeu a missão Orientação Espiritual. Vendo essas duas notificações, Ni Yan franziu as sobrancelhas. Ele não tinha ideia de que tipo de missão era essa. Olhando para a janela de missões, mostrava um texto fora de foco. Ele teria que descobrir de alguma forma. Nesse momento, uma luz branca envolveu o osso do dedo. O poder da maldição dentro dele já não vazava. Vaigus olhou espantado para o osso de dedo. Suas mudanças não escaparam seus olhos. Meu lord, você talvez possua as virtudes de um santo? Vaigus perguntou. Virtudes de um santo? Ni Yan estava confuso. De repente, ele se lembrou da sequência de palavras que passaram por sua mente. Seriam essas propriedades de personagem? Então ele assentiu. Sim. Posso perguntar quais você possui? Os olhos de Vaigus brilharam de emoção. Justo, bravo, benevolente, sincero, altruísta, inabalável e humilde. Ni Yan respondeu. Vaigus olhou para Ni Yan com um olhar de choque. Vê, você já obteve 7? Sim, Ni Yan assentiu. Meu lord, estou verdadeiramente em reverência ao seu caráter nobre e virtuoso. Vaigus cruzou os 2 braços sobre o peito. Esse era o maior gesto de respeito que um bárbaro poderia realizar. Você poderia me dizer como isso está relacionado ao osso do dedo do rei Li Shinsar? Ni Yan trouxe o assunto de volta aos trilhos. Embora o osso do dedo de Insar contenha um poder de maldição formidável e seja um tesouro que muitos sacerdotes sombrios anseiem, ele também vem com um efeito colateral perigoso. Se um sacerdote sombrio usar muito seu poder, eles podem se perder. Ele assumiria o controle deles e eles acabarão se tornando um seguidor do Deus da Morte. Por que você não me contou isso antes? Meu lord, peço desculpas. Meu lapso de julgamento poderia ter acidentalmente permitido que um dano caísse sobre alguém. Meus antecessores nos ensinaram que, se estivermos cientes de que algo ruim pode acontecer, se for a vontade de Deus, acontecerá, não importa o quanto tentemos evitá-lo. Quanto mais medo temos de algo, maior a probabilidade de acontecer, como uma profecia autorrealizável. Somente com uma mente tranquila podemos manter a paz. Ni Yan ouviu silenciosamente as palavras de Vaigus.
Carregava um tom de profunda sabedoria. Ele não entendeu completamente o significado por trás dessas palavras, mas entendeu o que Vaigus estava tentando dizer. Isso era um tipo de orientação. Obrigado pelo conselho. Seus predecessores eram sábios dignos de admiração. Ni Yan disse sinceramente. Vaigus assentiu com um leve sorriso. Ancião Vaigus, quero perguntar. O que são as virtudes de um santo? Ni Yan perguntou. Isso era algo que ele sempre teve curiosidade. Ele realmente queria descobrir para que serviam essas 7 propriedades de personagem. Peço desculpas, meu lorde. Não posso lhe dar a resposta que você procura. Continue esperando pacientemente. A luz de Deus irá protegê-lo. Só posso lhe dizer que, além das 7 virtudes que você já tem, também há convicção, também conhecida como espiritualidade. Quando sua convicção for firme o suficiente, você sentirá a sua presença. Depois de obter espiritualidade, venha me encontrar novamente e eu vou lhe contar tudo o que sei. Vaigus disse. Parecia que havia muitas coisas que ele ainda não podia dizer. Espiritualidade? O coração de Ni Yan tremeu. A missão anexada ao osso do dedo de Insar era precisamente orientação espiritual. No momento, Ni Yan havia pelo menos obtido algumas pistas. Era melhor do que procurar sem rumo. Ele não se deteve mais neste assunto. Levando as palavras de Vaigus a sério, ele acalmou seu coração e mente. Quanto a seguir a missão, ele não estava mais ansioso. Quando chegasse a hora, ele receberia a 8ª propriedade de personagem. Forçar isso não faria nenhum bem. Com sua forte força de vontade e temperamento virtuoso, o osso do dedo de Insar não pode prejudicá-lo. Eu posso colocar minha mente à vontade. Vaigus disse com um sorriso. Ni Yan olhou para Vaigus. Sua aparência tranquila dava uma sensação etérea. Obrigado por tudo, ancião Vaigus. Ni Yan guardou o osso do dedo de Insar em sua bolsa, e comprou outros itens, como totens invisíveis da nevasca e assim por diante. Apesar de custarem um bom dinheiro, eram extremamente eficazes quando se tratava de moer mapas ou conspirar contra o inimigo. Além disso, ele também comprou pilhas cheias de panos rúnicos, quase 6 bolsas cheias. Quando ele tivesse tempo, ele as transformaria em bandagens de combate e aumentaria o rank de sua skill. Graças ao seu status como Lorde de Ocoron, ele recebeu um desconto de 50% nessa loja. Depois de pegar tudo o que queria, Ni Yan se despediu de Vaigus. Vaigus insistiu em acompanhá-lo à porta. Ni Yan levantou a cabeça. Já havia várias dezenas de pessoas reunidas do lado de fora da entrada da loja. Eles tinham visto tudo o que aconteceu. Ao perceber que ele saiu, todos eles concentraram sua atenção nele, seus olhares cheios de curiosidade, admiração e uma infinidade de outras emoções. Ni Yan desceu os degraus da rua. As várias dezenas de jogadores imediatamente correram para Ni Yan, pegando-o desprevenido. Ele colocou uma mão na adaga, quando lembrou que estavam em Ocoron. Essas pessoas não eram estúpidas o suficiente para atacar outro jogador em uma cidade. Embora os NPCs aqui fossem muito mais fracos que os NPCs em outras cidades, eles ainda eram mais do que suficiente para lidar com esses jogadores. Esses jogadores não pareciam se importar se assustavam Ni Yan ou não. Eles se amontoaram ao redor dele, empurrando as pessoas ao seu redor para o lado. Ei, amigo, você e um marquês? Você pode comprar coisas nessa loja secreta, certo? Você pode me ajudar a comprar algumas coisas? Me ajude a comprar 5 totens da nevasca. Pagarei uma comissão de 30%. Me ajude a comprar 3 rubis coração carmesim. Pagarei uma comissão de 50%. Me ajude a comprar. Todas essas pessoas estavam gritando umas sobre as outras. Ni Yan não tinha ideia de quem ouvir. No entanto, ele entendeu que todos queriam que ele comprasse coisas em nome deles. Servir como intermediário não era novidade. Muitas lojas secretas tinham requisitos rígidos para quem eles vendiam. Alguns exigiam glória, contribuição e outros ainda, um título de nobreza. Se você não atendesse a esses requisitos, não poderia entrar. Então, os jogadores pensaram em uma solução, e isso era para que outros comprassem em seu nome. Ser intermediário era um negócio extremamente lucrativo. Por exemplo, uma joia no valor de 3.000 moedas de ouro poderia render uma taxa de comissão de 50 moedas de ouro ou 100 moedas de ouro. O trabalho era simples. Tudo o que você precisava fazer era entrar e comprar os itens, depois sair e entregá-los. O risco também era baixo. Com uma loja secreta como essa, os produtos vendidos aqui eram várias centenas de ouro no preço mais barato e dezenas de milhares de ouro no mais caro. Uma taxa de comissão de 30% era definitivamente considerável. A razão que eles estavam dispostos a pagar tanto era simples. Os requisitos para a compra nesse local eram muito altos. Marquês não era um título que jogadores comuns pudessem obter. Agora, a única pessoa que podia falar com o ancião da tribo Vaigus era Ni Yan.